Olá para você ligado na programação da TV Norte. Nós falamos aqui do estúdio do Grupo Norte de Comunicação em Brasília e recebemos hoje para uma conversa o ex-deputado federal, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Uma conversa... Marcelo Ramos, perdão, tirei o S do seu sobrenome. Conversa que a gente conta com a participação também de Cleiton Pascarelli, jornalista Cleiton Pascarelli, lá de Manaus. E aí eu quero começar apresentando Marcelo Ramos como pré-candidato à Prefeitura de Manaus nas próximas eleições. Está correto? Está correto. Eu hoje formalizei a minha filiação ao Partido dos Trabalhadores a pedido do presidente Lula e agora apresento meu nome como pré-candidato, reconhecendo que já existem outras pré-candidaturas estabelecidas dentro de um processo definido pelo Grupo de Trabalho Eleitoral, mas saio daqui desde ontem e a partir de amanhã em Manaus com o esforço de construir a unidade para que a gente possa ter uma candidatura unitária, de esquerda, progressista, moderada, mas comprometida com a democracia, com os direitos sociais e com a defesa do governo do presidente Lula. Essa construção representa algum rompimento, alguma ruptura com as suas alianças passadas? E eu falo do partido que você fazia parte, da sua aliança com o senador Omar Aziz. Representa aí alguma ruptura ou todo mundo faz parte da mesma base de apoio? Não, o senador Omar Aziz, sem sombra de dúvidas, do ponto de vista de expressão política, é o maior líder político identificado com o governo do presidente Lula. E, portanto, isso não é um rompimento com aquele que é um dos maiores defensores do governo do presidente Lula. Acontece que o PSD hoje é um partido que está e tende a ficar aliançado com o prefeito Davi Almeida, e o prefeito Davi Almeida não se dispõe a ser um porta-voz de tanta coisa boa que o presidente Lula fez para Manaus. Por isso a necessidade do PT apresentar um candidato para que defenda esse legado. O presidente Lula, os governos do PT só fizeram o bem para a cidade de Manaus. E é preciso que alguém diga isso na eleição. Se o candidato apoiado pelo PSD, por seus motivos que eu acho que são absolutamente compreensíveis, não se dispõe a isso, nós teremos um candidato para fazer e cumprir essa missão. Deixa eu chamar o Cleiton para a nossa conversa aqui, para justamente perguntar sobre esse contexto. Cleiton. Ô Marcelo, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, seja sempre muito bem-vindo ao Grupo Norte. Obrigado, Emanuel. Eu queria saber o seguinte, o senhor fala em unir a esquerda, mas um partido que o senhor já passou também, o PSB, de Serafim Correia, deve apoiar em Manaus Roberto Cidade. Como é que deverá ser isso, hein? O próprio PT, né? Como é que está a conversa com as várias frentes? A Anny Moura, por exemplo, já disse que não arreda o pé de ser candidata à Prefeitura de Manaus. Como é que está essa conversa toda? Olha, primeiro é absolutamente legítimo, e eu comecei a entrevista falando disso, que a Anny mantém a sua candidatura. Já existia um processo legitimado pelo Grupo de Trabalho Eleitoral do partido antes de eu entrar. Eu estou entrando agora, eu tenho que respeitar aqueles que construíram todo esse processo. Nós vamos sentar e definir a unidade a partir de alguns critérios, Cleiton. Um critério é o critério político, ideológico, e eu preciso reconhecer que eles têm uma trajetória muito mais sólida do que a minha na construção do Partido dos Trabalhadores. Agora há também um critério de viabilidade eleitoral. Nós vamos sentar, eu estou indo para Manaus amanhã à noite, vou sentar com ela, com o deputado Sinésio, com o Sassá, com o Borges e com o Valdemir Santana, que são os pré-candidatos do PT, e construir essa unidade numa perspectiva de que a gente tenha uma candidatura comprometida ideologicamente com o projeto do governo do presidente Lula, mas também que tenha viabilidade eleitoral. Eu tenho certeza que eu, a Anny, o Valdemir, o Sinésio, todos temos disposição, desprendimento, porque o que nos move não são vaidades pessoais. O que nos move é o desejo de servir a cidade de Manaus e o desejo de defender o legado do governo do presidente Lula. Esse desejo de servir a Manaus e essas composições comportam a perspectiva de alianças para um segundo turno, tendo em vista esse pleito que tem aí o próprio Davi, o presidente, o Roberto Cidade, tem a MON que desponta também nas pesquisas como um candidato, ou seja, num provável segundo turno, haveria já nessas conversas preliminares a possibilidade de apoio a alguém? Quem seria? Eu acho que é muito cedo para isso. E nós precisamos considerar que o presidente Lula teve 38% dos votos na eleição de 2022 em Manaus. 38% dos votos, Cleiton,
é mais do que o candidato mais votado no primeiro turno para prefeito em 2016, que foi o prefeito Arthur Vigílio Neto, que teve 37. Então, só há uma candidatura nesse campo do governo Lula. Há uma tendência muito forte, e eu acredito muito nisso, de que a candidatura da federação estará no segundo turno. Então nós estaremos prontos para receber apoios. Agora o nosso apoio tem uma linha de corte. A linha de corte do nosso apoio é que nós não queremos apoio, nem no primeiro nem no segundo turno, de quem defende a ditadura, de quem é a favor da tortura, de quem acha que é legal o homem bater em mulher, de quem acha que um homem e uma mulher pode apanhar na rua porque é homossexual e manifesta o seu amor por uma pessoa do mesmo sexo, por quem é contra negro, por quem quer dizimar índio. Esses nós não queremos, nem no primeiro nem no segundo turno. Aqueles que votaram no Bolsonaro, mas têm o espírito democrático, terão todo o espaço de diálogo conosco, tanto no primeiro como no segundo turno. Isso já traz uma perspectiva desse cenário, né, Cleiton? Deixa eu pedir a participação do Cleiton mais uma vez. Desculpa, eu vou de novo perguntar sobre Serafim Corrêa PSB, Marcelo, e vou mais além. Como é que está a sua relação com Wilson Lima, o próprio Davi Almeida e com Roberto Cidade? Então vamos lá. Primeiro, Serafim. Serafim é meu amigo, meu padrinho, uma pessoa que eu tenho manifesta admiração e respeito. Falei com ele hoje, falei que compreendia a presença do PSB dentro do governo do governador Wilson Lima, a importância do governador Wilson Lima na formação da chapa necessária para manter a cadeira do PSB de vereador na Câmara de Vereadores de Manaus, mas existe uma aliança nacional e nós vamos dialogar tanto com o prefeito Serafim, também com a direção nacional do PSB, numa perspectiva de, sem nenhuma atitude abrupta, sem nenhuma agressão, sem nenhuma chantagem, tentar trazer o PSB para um projeto que seja um projeto de esquerda, de uma frente que agregue todos os partidos de esquerda e partidos progressistas da cidade de Manaus. Todos sabem que eu tenho uma relação respeitosa, tanto com o prefeito Davi como com o governador Wilson Lima. Tive uma relação colaborativa com eles. Ninguém nunca destinou tantas emendas para a cidade de Manaus como eu para o prefeito Davi. Mas também, Cleiton, fiz isso quando o prefeito era o Arthur, que era o meu maior adversário. Quando começou a pandemia, eu liguei para ele e falei, acabou nossa briga, agora vamos cuidar de Manaus. E mandei dinheiro para a prefeitura de Manaus. Porque as minhas disputas políticas não estão acima do meu desejo e da minha vocação para servir a Manaus. Então, minha relação com os dois é respeitosa, fraterna. Agora, demarcarei campo das diferenças que eu tenho de enxergar a cidade, de enxergar o governo do Estado e, principalmente, deles não terem a coragem de defender um governo que é bom para Manaus e é bom para o Estado do Amazonas. O programa mais importante que o governo do Estado do Amazonas lançou esse ano, que é o Pé de Meia, é um programa do governo federal. É dinheiro integral do presidente Lula. Nós precisamos ter gestos efetivos de reconhecimento disso. A Arena é governo do PT, a Ponte é governo do PT, a Defesa da Zona Franca é governo do PT. E nós estamos falando de figuras que eu respeito, tenho carinho, apreço, mas que representam o governo Bolsonaro, que é o governo que não mandou oxigênio para Manaus, que não queria vacinar os brasileiros e que atacou a Zona Franca durante 4 anos. Agora nós vamos ter oportunidade de fazer essa avaliação de quem é bom e quem é ruim para Manaus. Eu não tenho dúvida de que essa comparação vai abrir os olhos de muita gente. Eu quero fazer aqui, Cleiton, o desafio que eu tenho feito por onde eu ando. Eu quero desafiar um candidato que apoie Bolsonaro, que diga qual a obra do Bolsonaro na cidade de Manaus. Uma só, eu não quero 10 não. Eu quero uma obra do Bolsonaro na cidade de Manaus. Eu quero um programa feito pelo governo do Bolsonaro que está funcionando bem na cidade de Manaus. Está desafiado. Agora eu vou dizer, não teve vacina, não teve oxigênio, a Zona Franca foi atacada o tempo inteiro. Nós vamos ter oportunidade de fazer esse parâmetro. O deputado Roberto Cidade, acho que é absolutamente legítimo que seja candidato, é o deputado estadual mais votado do pleito, é o presidente da Assembleia, mas eu tenho diferenças profundas em relação à forma dele de enxergar a cidade. Diferenças políticas, legítimas, que não são pessoais. Vocês não vão me ver agredindo ninguém, atacando ninguém, desqualificando ninguém. Só que, da agora em diante,
Os outros candidatos serão obrigados a discutir os problemas de Manaus, porque eu conheço, tenho diagnóstico e tenho solução para os problemas de Manaus quando me apresentei em 2026. Não é meme que vai ganhar a eleição. Quem acha que vai ganhar a eleição em meme, essa brincadeira acabou agora, porque agora nós vamos discutir os problemas da cidade de Manaus. Bom, Cleiton se aproxima. Cleiton, você tem mais alguma contribuição, mais algum questionamento? Eu sei que tem, mas o nosso tempo é pequeno, mas deixa eu facultar para você aqui, por favor. Eu acho que basicamente é isso, né? A gente falar dessas conjecturas, a possibilidade de vice, de ser pura chapa pura, né? Pro sangue, como dizem, ou se deve conjecturar aí com relação à federação. Você já chegou a conversar isso com o próprio presidente Lula, que ontem estava com você, ou não? Eu acho que é muito cedo ainda, Cleiton. Nós estamos na etapa de construir uma candidatura unitária dentro da federação, que respeite as pré-candidaturas que já estão postas, que respeite a pré-candidatura do deputado Heron Bezerra, que é do PCdoB, mas é da federação. E a partir dessa unidade construída, e esse esforço começa amanhã à noite, quando eu chegar em Manaus, eu vou chegar em Manaus 11 horas da noite e vou direto conversar com a Anne, que eu acho que é uma figura importante, relevante, que precisa ser prestigiada nesse processo. Construiu essa unidade, aí nós vamos partir para trazer a federação PSB Rede, tentar trazer o PDT, tentar trazer o Solidariedade, tentar trazer o PSB, e aí sim criar uma grande frente progressista e dentro desses partidos escolher uma vice que represente isso. Ou um vice, né? Claro que eu prefiro, se eu for o candidato, que a vice seja uma mulher. Agora, a presença do presidente Lula nesse pleito ou nesse processo, a presença expressa, a declaração expressa, é confirmada, é garantida? Não, ela vai acontecer antes do que as pessoas esperam. A tendência é que a gente faça o meu ato de filiação, meu ato de entrada no Partido dos Trabalhadores aqui em Brasília, vindo todas essas lideranças locais, deputado Sinésio, Anne, Borges, Sassá, deputado Zé Ricardo, que é alguém relevantíssimo nesse processo também, todos aqui, Valdemir, que é o presidente municipal do PT, para junto com o presidente Lula a gente anunciar essa unidade e a construção dessa pré-candidatura que represente um polo progressista. Então já há essa agenda, portanto. Sim, né? hoje eu falei longamente por telefone com a presidente do partido, a deputada Gleisi, e antes de vir para cá, vim do Senado para cá, porque estava conversando com o senador Humberto Costa, que é o representante, que é o coordenador do grupo eleitoral da direção nacional do PT. Muito bem. Cleiton, agradecer a tua participação aí em Manaus, ou a gente agradecer ao Cleiton pela nossa participação também em Manaus. E Marcelo, obrigado também pela disposição de vir conosco aqui e de trazer essas informações, inclusive informação em primeira mão desse evento, da sua filiação ao PT e da sua pré-candidatura já oficializada à Prefeitura de Manaus. Olha, eu que quero agradecer e quero dizer que a população sempre espera a gente falar sobre os problemas da cidade de Manaus, né? Mas há um período prévio de construção partidária, de alianças, mas essa etapa prévia eu espero que passe rápido, para que daqui por diante a gente possa falar com você que está assistindo o Cleiton e assistindo nesse momento sobre a questão de mobilidade urbana, sobre a questão de saneamento básico, sobre a questão de meio ambiente na cidade de Manaus, geração de emprego, saúde, educação, porque é isso que muda a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas não é composição política, não é briga entre políticos, nem é meme na internet. O que muda a vida das pessoas é ter um diagnóstico correto dos problemas da cidade e apontar soluções efetivas. Mais uma vez, obrigado. Você de casa também, muito obrigado e até a próxima.